Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar para vocês como conseguir emprego em Portugal rápido, sem ficar muito tempo desempregado, como já chegar no país e ter emprego. Eu sei que essa é uma das maiores dúvidas das pessoas que chegam e uma das maiores inseguranças. Se você não me conhece ainda, meu nome é Isabela, eu moro aqui em Portugal há 4 meses e esse aqui é o meu canal onde eu exponho um pouco aqui da minha vida, conto como que tá sendo a minha experiência e tem uma lista de vídeos aí que vocês podem assistir para entender mais ou menos como que tem sido esses 4 meses que eu tô morando aqui. Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal, que quase todas as semanas aí eu tô postando vídeos sobre como que é a minha rotina aqui em Portugal, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu também, quando cheguei aqui, eu tive muito medo mesmo de não conseguir emprego. Uma das minhas maiores dicas, que eu acho que é por onde começa tudo, é venham regulares para o país que vocês decidiram imigrar. Isso não serve só para Portugal, tá? Serve para qualquer país que você foi. Hoje, com o tanto de informações que a gente tem na internet, é possível sim você vir legal pro país e não passar por dificuldades. Hoje, pelo menos em Portugal, dificilmente você vai ser contratado se você não estiver legal. Porque para você trabalhar aqui em Portugal, a maioria dos documentos que são necessários para conseguir um trabalho, você precisa ter um visto. Então hoje não compensa mais você vir de qualquer jeito. É necessário ter um visto e isso vai ajudar muito no seu processo. Eu, por exemplo, cheguei aqui com visto de procura de trabalho. É um visto que hoje não tem mais, ele não tá mais ativo, mas era uma excelente opção na época que eu vim, porque ele me dava ali, logo que eu já fazia o visto, ele já vinha no meu passaporte, ele me dava a possibilidade de ter um agendamento na AIMA. Então, inclusive, o meu agendamento tá chegando, a minha entrevista, onde eu vou apresentar o meu contrato de trabalho, diversas outras informações que eles solicitam ali, e já vou ter minha autorização de residência válida por 2 anos. Então, compensou muito eu me organizar financeiramente, ter um visto e vir pra cá com esse visto. Por exemplo, com o meu visto, eu consegui ter outros documentos que me possibilitam trabalhar, por exemplo, o NIF, que é como se fosse o nosso CPF, e o NIS, que é como se fosse o nosso número da carteira de trabalho, vamos dizer assim. E esses documentos foram o que foi solicitado pelas empresas que eu já trabalhei, foram os documentos solicitados ali para eu começar a trabalhar e ter um contrato. Então, eu acredito, né, com base na minha experiência, que compensa muito você investir num visto e vir regular, porque isso vai facilitar muito a sua vida e vai acelerar o seu processo de conseguir trabalho. Outra coisa que ajuda muito a conseguir trabalho aqui em Portugal é ter o seu currículo adaptado para o modelo europeu. O currículo de modelo europeu, ele é diferente, ele vem ali com foto, coisa que a gente no Brasil, pelo menos eu não usava. Mas aqui ele já vem com já você coloca uma foto. Para nós que somos imigrantes, você já pode colocar ali também os documentos que você já tem. Por exemplo, eu já tinha NIS e NIF, e também tinha um visto de procura de trabalho. Então no meu currículo já constava que eu estava legal e que eu tinha a documentação necessária para trabalhar. Então isso já faz com que o meu currículo entre na frente daqueles que não têm essa informação. Outra questão que deu muito certo para mim no meu currículo quando eu fui fazer, que inclusive foi uma dica de uma amiga minha, é eu adaptar esse currículo para cada uma das vagas. Por exemplo, setores, na verdade, né? Por exemplo, eu queria muito trabalhar em fábrica, eu nunca tinha trabalhado no Brasil, mas eu queria ter essa experiência, então eu modelei ali o meu currículo para essas vagas, então eu não tenho experiência. Mas aí o que eu fiz? Eu tirei todas as experiências anteriores do meu currículo e coloquei ali numa descrição dizendo que eu estava procurando a minha primeira oportunidade nesse setor. E eu fui chamada por uma entrevista com esse currículo. Inclusive eu fui aceita nessa empresa, mas eu não quis dar continuidade ali porque eu já tinha aceitado uma outra vaga. O interessante de você entrar num novo país é você conhecer outras áreas que você não conhecia ou que você nunca tinha trabalhado. Por exemplo, eu estou trabalhando em fábrica atualmente. É uma área que eu não conhecia, mas eu aprendi muita coisa nessa fábrica. Hoje eu trabalho passando roupa, também fico ali na parte de corte de malha, e a parte de corte de malha foi a parte que eu mais gostei, foi uma coisa assim que eu realmente gostei de fazer, sabe? E é legal porque tu consegue aprender novas coisas. Então às vezes no início a gente fica muito fixado naquela questão de eu só tenho experiência na área administrativa, então eu só vou mandar currículo para a área administrativa. Não faça isso, porque isso vai limitar muito a sua seleção. Selecione empregos que você talvez gostaria de aprender. Hoje o meu marido, ele trabalha na área de elétrica e é uma coisa que ele nunca tinha trabalhado no Brasil, mas ele aprendeu muita coisa que ele consegue aplicar aqui dentro da nossa casa, no nosso dia a dia. Então, por mais que não seja uma área que ele quer ficar para sempre, inclusive ele conseguiu outro trabalho, que é o trabalho na área dele, foi uma coisa que agregou para ele. Hoje ele sabe fazer um monte de coisas que antes ele não sabia fazer. Então vale a pena a gente sair da nossa zona de conforto, ali onde a gente já tem experiência, para experimentar novas áreas que às vezes tu pode acabar até se redescobrindo. Então não limite ali
aí a tua busca por vagas onde você só tem experiência. Abra o leque mesmo e experimente novas oportunidades. Essas últimas dicas que eu vou dar, na minha opinião, são as mais importantes para conseguir emprego aqui em Portugal. Marido, nós chegamos aqui em Portugal dia 8 de março. Dia 9 de março, numa segunda-feira, a gente já tinha entrevista marcada. O que nós fizemos? Nós adaptamos o nosso currículo para um modelo europeu e começamos a nos candidatar ali para algumas vagas já no Brasil. A mesma empresa entrou em contato comigo e com meu marido e nós fomos à entrevista lá, onde a gente foi selecionado, mas demorou para eles selecionarem a gente e na verdade a gente acabou recebendo o retorno ali uns 2-3 meses depois só, porque aqui é bem demorado, às vezes o processo, dependendo da empresa, demora mesmo. Mas a gente já estava trabalhando, então a gente acabou recusando. Mas essa entrevista que a gente conseguiu ainda no Brasil, a gente conseguiu marcar ainda no Brasil, ela fez efeito quando eu já estava aqui. Então essa dica é valiosa. Vocês podem já no Brasil ou no país onde vocês estão se candidatar a vagas que estão aqui em Portugal, que vocês podem realmente ter o retorno até mesmo antes de chegar e já chegar aqui com entrevista agendada e logo já começar a trabalhar. Essa dica que eu vou dar agora, ela é uma dica que me surpreendeu, foi uma ideia do meu marido ainda e que eu não esperava que fosse dar tanto resultado. Gente, no Brasil pelo menos nós não utilizamos muito o Facebook, utilizamos mais ali o Instagram para interagir, rede social, enfim. Só que aqui em Portugal o Facebook é muito utilizado e tem vários grupos de empregos das cidades correspondentes. Por exemplo, eu vou morar no Porto, então entre nos grupos que são ali do Porto de emprego e aí você vai colocar lá eles postam várias vagas, gente, várias vagas, todo dia tem gente precisando de alguém para trabalhar lá. Inclusive foi assim que meu marido conseguiu trabalho, foi num grupo. Eu já vou explicar para vocês como que ele conseguiu nesse grupo. Uma dica é você deixar o seu número de contato ou pegar o número de contato, o e-mail que foi colocado ali na postagem e entrar em contato e se candidatar. Aqui em Portugal, pelo menos, é muita ligação que eles fazem. O WhatsApp, esquece, eles quase não usam. Então, se você quer entrar em contato com alguém, você tem que ligar, gente. Não tenham medo de ligar. Eu sei que hoje em outros países quase não é utilizado ligação, mas aqui em Portugal é muito forte a ligação. Basicamente, eles fazem tudo por ligação. E lá no Brasil, a gente já tá mais assim, né? Manda um WhatsApp aí que é mais fácil pra eu poder interagir contigo. Mas aqui não. Então, liguem pros telefones que vocês acharem lá, liguem mesmo, que aí vocês vão conseguir ter mais informações ou até, muitas vezes você não passa nem por uma entrevista, como foi o caso do meu marido. Ele nem passou por entrevista, gente. Ele só pegou e começou a trabalhar. A mulher falou que precisava, ele falou, eu também quero, e foi isso. Alinharam a questão de salário, hora extra, esse tipo de coisa, e ele começou a trabalhar no outro dia. Meu marido conseguiu emprego com 4 dias aqui em Portugal. Então, assim, tem vaga que tá precisando nesses grupos, e ali é uma oportunidade muito grande pra quem tá chegando. Só que o meu marido, ele não saiu comentando ali nas postagens nem nada. O que ele fez? Ele criou um post dizendo o que ele tinha experiência, a cidade que ele morava ali, né, no caso Barcelos, é onde a gente mora, e que ele estava precisando de trabalho, tinha acabado de chegar em Portugal, e aí diversas pessoas comentaram que estavam precisando de um homem para trabalhar. E uma dessas pessoas foi a atual empregadora dele, onde ele trabalha atualmente, e foi isso, gente, eles só alinharam ali, inclusive é aqui pertinho de casa, né? Eles só alinharam essas questões de salário, horário, enfim, e ele já começou a trabalhar, gente. Então, assim, não deu nem tempo dele respirar, não deu nem tempo dele conhecer a cidade dele. Ele já estava trabalhando. Então, essa dica é muito valiosa. Usem muito o Facebook e façam ligação. Façam ligação porque quando ela comentou lá se ele queria trabalhar, ela deixou o número de contato dela. E ele mandou o WhatsApp e ela não respondeu. E eu falei, amor, liga pra ela porque aqui eles utilizam mais a ligação. E aí ele ligou e aí quando ele chegou lá na casa dela, basicamente já estava empregado. Foi só mais alinhar essas questões. Outra questão muito importante, se você quer chegar num país e você quer já começar trabalhando, você não pode selecionar, criar um filtro, vamos dizer assim, do que você vai trabalhar. Claro que você pode fazer isso, mas você vai demorar um pouco mais do que o normal para conseguir um emprego. Então venha ou com uma reserva financeira, ou já venha sabendo que vai ter que trabalhar ali em algumas coisas que talvez de início não seja o que você procura. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, nesse dia que meu marido conseguiu trabalho, eu também consegui trabalho em um restaurante. E eu fiz o teste no mesmo dia que ele. Ao final do dia, ele já estava ali super satisfeito com o trabalho dele, mas eu tinha odiado o lugar que eu tinha ido. Eu não gostei, gente, não gostei. E eu decidi que eu não iria mais trabalhar em restauração. Era uma coisa que aqui chama restauração, né? Restaurante, padaria. Eu não iria mais trabalhar em restauração porque não era uma coisa que se encaixava e era uma coisa que me estressava muito. E aí eu disse, não, eu não vou trabalhar nesse tipo de emprego. Consequentemente, eu acabei ficando mais tempo desempregada, porque eu quis selecionar o tipo de vaga que eu queria. Então, eu acabei recusando não só uma oportunidade em restauração, mas mais de uma, por não querer trabalhar nessa área. Era uma área que eu não queria trabalhar, porque a gente sabe que muitas vezes não tem horário, tu tem que ir de manhã, depois voltar à noite, é horário quebrado, vamos dizer assim, e era uma coisa que eu não queria. E eu não queria trabalhar final de semana.
porque o Henrique, meu marido, não iria trabalhar final de semana, e eu queria aproveitar um pouco também, conhecer a cidade, conhecer o meu país novo, né, minha nova casa, e eu não queria estar trabalhando final de semana, então acabou que eu demorei um pouquinho mais pra conseguir trabalho mesmo. Uma amiga aqui em Portugal que também fez essa decisão, tomou essa decisão de não trabalhar final de semana, em restauração, enfim, e ela também demorou um pouco mais pra conseguir trabalho, mas assim, gente, com o tempo ali, se você se prepara financeiramente e você tá disposto a selecionar as vagas, demora um pouquinho mais, mas você também consegue. Agora aqui em Portugal tá tendo muita oportunidade de trabalho, porque como mudou as questões dos vistos, tá entrando menos gente e muitas pessoas foram embora. Então, consequentemente, com o tempo vai começar a aparecer muita vaga de trabalho. Então, entre aspas, as pessoas vão poder ali até escolher com o que vão trabalhar, porque o que não vai faltar é empregador precisando de funcionário. E aqui vai a dica final, gente. Saibam que nem todos os dias vocês vão gostar daquilo que vocês estão trabalhando. Nem todos os dias vocês vão amar o país que vocês estão morando. Porque eu tô numa fase, gente, que é a fase da realidade. É uma fase que ela é muito frustrante e muito difícil. Eu tô aqui, né, maquiada, bonita e tal, mas ontem eu tava trabalhando até 10 horas da noite. Sempre que a gente muda pra um novo país, a vida ela se reinicia. É como se você fosse um jovenzinho novamente, onde você pegava ali o trabalho que tinha, pra depois você descobrir o que realmente você gosta e começar nessa área. Tem diversas pessoas aqui que eu tenho conhecido aqui em Portugal, que começaram trabalhando em fábrica ou nisso, e hoje tem o próprio negócio, hoje tem um café, é manicure, inclusive a minha manicure que faz as minhas unhas maravilhosas, ela começou assim. Ela começou dentro de um salão ali de beleza, trabalhando para os outros, e hoje ela tem o próprio estúdio dela aqui em Portugal. Então a vida, quando você imigra, ela é assim mesmo. No começo é mais difícil, nem sempre a gente faz aquilo que quer, mas com o tempo tudo vai se encaixando, tudo vai se adaptando e vai valer muito a pena. Eu espero que de alguma forma eu possa ter te ajudado com esse vídeo. Compartilha com alguém ou que está desempregado ou que está pensando em vir para Portugal ou para outro país, que eu tenho certeza que essas dicas vão ser muito valiosas para conseguir emprego rápido aqui em Portugal. Um beijo, até o próximo vídeo.